Todos os que vão se batizar nessa noite, como nós dissemos na manhã, quando nós apresentamos, todos foram indicados pela igreja, passaram pela comissão, estão aptos ao batismo, foram autorizados pela igreja a se batizarem nessa noite. Amém? Alan, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Letícia, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lorena, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sara, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí, você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ana Laura,
Você crê em Cristo Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Rebeca, irmã crê em Jesus como seu único e eterno Salvador? Sim. Diante de sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Tatiana, irmã crê em Jesus como seu único e eterno Salvador? Sim. Diante de sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Daine, irmão crê em Jesus como seu único e eterno Salvador? Diante de sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmão Nelson, irmão crê em Jesus como seu único e eterno Salvador? Diante de sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Luana, irmã crê em Jesus como seu único e eterno Salvador? Diante de sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvador, diante de sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Jaqueline, irmã crê em Jesus como seu único e eterno Salvador? Diante de sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Carla, irmã crê em Jesus como seu único e eterno Salvador? Sim. Diante de sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Eliégina, irmã crê em Jesus como seu único e eterno Salvador? Sim. Diante de sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.